grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro nosso para estudarmos a Sagrada Escritura. Antes de iniciarmos, vamos pedir a graça do Espírito Santo para que possamos compreender verdadeiramente todos os livros que vamos estudar no dia de hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, meus queridos, vamos dar continuidade aos nossos estudos e, lembrando, estamos estudando os livros chamados livros históricos. Fazendo uma recapitulação, compreendemos um pouco, iniciamos um pouco, entendendo o que seria a historiografia na cultura bíblica. Lembrando que começamos a estudar os livros ditos da história deuteronomista, que compreendeu Josué, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras e Neemias. Esses livros eles contemplaram uma dimensão da resposta do porquê que o povo de Deus se encontrava no exílio, quais eram as causas, e cada um desses livros, tanto da literatura deuteronomista quanto da literatura cronista, deu a sua explicação, bem como também simbolizou um sinal de esperança futura, que poderíamos ter a partir de agora, como poderíamos ser a partir de agora. E dentro desse contexto, o gênero literário era exatamente com o intuito de promover uma explicação baseado num princípio espiralado, né? Lembrando que a nossa ideia de história é baseada em fatos e numa dimensão linear, né? Com começo, meio e fim. A ideia por trás de um conto histórico, né, seja através de uma saga, seja através de uma narrativa, é trazer uma visão cíclica no sentido espiralado, ou seja, de que determinadas ações sempre vão e voltam. E assim se faz a história. A história por trás, nesse contexto, visa trazer um ensinamento. Não necessariamente ser um documentário, não necessariamente trazer uma informação nos seus mínimos detalhes, mas, acima de tudo, trazer uma informação, trazer um ensinamento por trás de cada pequena história. E assim aprendemos como foi com Josué, como foi com os juízes, como foi com o rei Davi, Salomão, os outros reis, bem como começamos a entender como foi o processo de restauração, né? Tanto da cidade de Jerusalém, depois do exílio, como também do seu templo. E percebendo, né, e estudamos como cada época, cada autor percebia a ação de Deus e a mão de Deus em cada fato de cada história, de cada momento. Compreendemos então até aqui que o objetivo desses livros históricos foi nos transmitir, através desses vários gêneros literários, uma teologia, um ensinamento.
Os livros históricos, eles nos ensinaram até aqui, nos ensinaram os livros históricos, que Deus é um Deus que se faz presente em nossa vida, que deseja caminhar com o seu povo, que lutará com o seu povo, mas também que precisa ter uma contrapartida nossa de fidelidade ao seu chamado, à sua aliança, que precisamos ter para com Ele uma liturgia, um processo de adoração, de similaridade, de união com Ele, através do nosso viver no dia a dia, com o local certo para termos a sua adoração, com as práticas litúrgicas adequadas. E assim entendermos a nossa concepção enquanto pessoa, mas acima de tudo também de povo que tem um Deus com ele. Esses são os ensinamentos que a gente vai ter até então aprendido nesse momento. E aí entramos em duas situações interessantes. De Josué a Reis, na Bíblia hebraica, esses livros são chamados de livros proféticos, porque vão ter aí uma dimensão de estruturas chamadas de pessoas ou personagens que falarão em nome de Deus e que terão sua vida guiada por essa palavra de Deus. Seriam os profetas. Na nossa Bíblia grega, da Septuaginta, eles foram colocados como os livros históricos e assim se encontram na nossa Bíblia. A continuidade na Bíblia hebraica seria dos profetas também, não é? Então, daria continuidade aos livros proféticos que nós iremos trabalhar posteriormente, como estaremos estudando a posteriori. Entretanto, os livros históricos, que complementamos com a literatura cronista, no encontro passado, se coloca numa outra parte na Bíblia hebraica chamada de os escritos. A Bíblia hebraica, relembrando, nós temos a primeira parte, que é a Torá, que são os livros da lei, o Pentateuco. Temos a parte dos Neviim, que são os profetas, e aí temos essa parte dos profetas anteriores, que vai de Josué a Reis, e os profetas posteriores, que irão ser trabalhados na dimensão dos livros proféticos no nosso curso. E teremos, por fim, os livros chamados de escritos, que serão os livros que vão trabalhar de várias formas e vários gêneros literários, né? Desde os salmos, né, até os livros históricos que vamos abordar nesse nosso encontro atual. E nesse contexto trazemos para a nossa dimensão esses livros históricos, né, que serão colocados agora nesse nosso curso. Então, na nossa Bíblia, eles se apresentam como livros históricos, se diferenciando dos escritos, vamos dizer assim, no sentido da Bíblia hebraica. Esses livros históricos, eles vão contemplar, né, que são os livros voltados para uma dimensão de crescimento pessoal, de aprendizagem pessoal, onde nós vamos ter os livros de Esté, Tobias e Judite. Há um livro que abordaremos hoje, que ele se encontra dentro da literatura deuteronomista, que é o livro de Ruth. E teremos a literatura dos Macabeus, que vai ficar no final do nosso encontro. Então, agregamos nesse nosso encontro o livro de Ruth, Esté,
Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus. E o que trazem esses livros, né? Então, os livros de Ruth, Esté, Tobias e Judite, eles vão ser entendidos aqui, embora dentro do contexto de cada um que vamos colocar, como um gênero literário muito importante. Lembrando que o gênero literário é a forma que o autor humano se utilizou, baseado na sua experiência cultural, no seu contexto vivencial, o processo de inspiração divina para nos transmitir a palavra de Deus através de uma inspiração do Espírito Santo, mas utilizando-se de um gênero literário específico. Neste caso, esses livros vão ser classificados como novelas. Então, o gênero literário específico desses livros será exatamente o de novelas. E aí, novela, não podemos desmerecer esse gênero literário, não é? E colocá-lo inferior ao processo de transmissão de uma mensagem teológica, de um ensinamento bíblico. Novela é porque ele vai se encontrar a semelhança, por exemplo, do livro de José, né, em Gênesis, né, a partezinha de José, do Egito. Ele vai ter um relato que vai ter um contexto, um enredo, personagens, vai ter um começo, um meio, um fim de uma história que visa transmitir uma mensagem e ensinamentos teológicos para nós. Então, dentro desse aspecto, esses livros serão chamados de novelas. E aí nós temos como um primeiro grande livro de novela a termos como aprendizagem, o livro de Ruth, né? E o livro de Ruth, ele foi escrito, na verdade, dentro, né, de um contexto da história deuteronomista. Então, nós precisamos, para compreender bem essa parte de Ruth, entendermos a relação com o Deuteronômio e todo aquele princípio, né, em relação à lei, em relação aos mandamentos de Deus na nossa vida, e entendermos essa dimensão maior. Então, Ruth ela é colocada dentro desse contexto da literatura deuteronomista, né? Em algumas Bíblias, ela vai se encontrar exatamente na distribuição desses livros, né? Então, logo após Josué, em algumas Bíblias ou algumas culturas, né, logo após Josué, teríamos um livro de Ruth, né? Mas a Ruth, ela é um texto que provavelmente ele foi escrito após o exílio da Babilônia, né? Já quando Ciro dominava o Império Babilônico, né? E aí permitiu que o povo retornasse à cidade de Jerusalém. E ele vai exatamente ser escrito nesse período, né? Entretanto, o seu contexto, né, ele é baseado naquele período de Esdras e Neemias, então isso vai ficar em torno lá de 400 antes de Cristo, mais ou menos. E a grande questão do livro de Ruth é possivelmente uma relação de que quando da reforma de Esdras e Neemias houve uma centralização do judaísmo, né, ao redor do Templo de Jerusalém, e um fato complexo que foi exatamente a expulsão de mulheres estrangeiras, né, e o fortalecimento da questão da lei da pureza. A ideia desse livro de Ruth, ele percorre, né, essa dimensão deuteronomista no sentido de
mostrar a possibilidade, né, em torno de um casamento com mulheres estrangeiras. Então ele faz uma dinâmica de discussão entre esse contexto atual e o que talvez verdadeiramente Deus o coloque, né, como sendo principal, se realmente era preciso ou não fazer toda essa pureza. E aí há uma certa intenção, talvez, do autor em comentar da importância também, ou não, do casamento com mulheres estrangeiras. E é um livro interessante porque exatamente ele vai girar ao redor de uma personagem chamada Ruth, que ela é uma mulher moabita, né? Ela, na verdade, ela não é, né, do povo de Israel, mas mesmo assim ela vai se apresentar como uma mulher distinta, né? Porque, como vamos, né, observar na leitura do livro, é um bom livro para se fazer uma leitura nesse espírito de novela. Ela se apresenta como essa mulher moabita, estrangeira, mas que, para com a sua sogra, desenvolve, né, uma amizade, uma fidelidade, uma honra, né, mesmo nas dificuldades. A história inicia exatamente com uma tragédia, onde teremos a sogra de Ruth, né, que é Noemi, perdendo viúva, perdendo também seus filhos, com os quais tinham casado com duas mulheres, né? Dentre elas, uma era Ruth. Noemi fica sem proteção nenhuma, Ruth fica com a possibilidade de voltar para casa, mas mesmo assim permanece com sua sogra e vai enfrentar as dificuldades do dia a dia com ela. E a grande reviravolta começa exatamente quando Ruth ela vai adentrar nessa história um homem muito bondoso e generoso e rico, que é o Boaz, ou Boaz, em algumas Bíblias. E vai existir entre eles uma relação, né, favorecida por Deus para ter aí uma solução e um desfecho importante com o casamento entre Boaz, o Boaz e Ruth. E esse desfecho passa por toda essa mensagem da história algo muito importante. O livro de Ruth ele vai ser dividido em 4 partes, ou 4 atos, ou 4 cenas, né, como um bom texto. O primeiro ato denota a relação que vai existir entre Ruth e Noemi, e a segunda parte, né, exatamente de Ruth nos campos, buscando o alimento para si e para sua sogra, e para poder se alimentar, já que ela é idosa, não tem como se manter sozinha. Depois, o quarto cena vai entre Boaz e Ruth, né? E a relação entre eles. E aí termina com o grande ato final do casamento entre os dois. E um desfecho muito importante e interessante para a história do povo grego. Na primeira cena tem um relato interessante que é quando, para mostrar a desgraça por que passam essas mulheres, é quando Noemi, que em hebraico vai significar algo mais ou menos como minha doçura, né, muda o nome, e aí vamos relembrar mais uma vez a importância da mudança do nome, né? Muda o seu nome para Mara. Mara, em hebraico, vai ser amarga, né? Então, Noemi, diante do sofrimento, que antes que ela tinha felicidade, ela tinha uma boa vida, tinha filhos, os filhos tinham casado, ela tinha propriedades,
não é? Ela deixa de ser agraciada, deixa de ser doce, né? A vida deixa de ser doce para ela, e frente a essa desgraça da perda de tudo, ela se torna amarga. Um relato interessante é que, embora parecesse para Noemi que ela estava em desgraça, mas mesmo nessa desgraça se revela para ela uma graça. A graça de ter Ruth ao seu lado. E Ruth mostra-se aí como uma personagem fiel, uma personagem amiga, né? Companheira, mesmo sendo estrangeira. Então, há qualidades também em povos estrangeiros, né? E isso é um marco importante e de disputa e reflexão nesse momento. Ruth vai aparecer nesse contexto, né, como alguém que não abandona, né, as pessoas idosas e tem para si a missão, né, de honrar os mais velhos, isso em obediência ao mandamento do Senhor, quando de honrar pai e mãe. E aí Ruth assume Noemi como sendo sua mãe. Então ela obedece a esse princípio, né, de honrar o pai e a mãe. Depois a história começa com a ideia, né, da relação de Ruth nos campos das colheitas, né, que existiam, e da necessidade e da determinação de Ruth em ir atrás das espigas que caíam, as plantações, dos carros e tudo mais. E ela conta-se a história da sua determinação, da sua resiliência, né, frente à desgraça, frente à dificuldade. O terceiro ato, mostra exatamente a admiração de Boaz por essa ação de Ruth e o interesse, então, dele de resgatá-la, né? De trazê-la para próximo dele e aí assumi-la como sua esposa. Nesse ponto, a gente vai ter o ato final que culmina, né, com o casamento, após toda uma tentativa, né, de Boaz de fazer o pagamento, né, comprar verdadeiramente a possibilidade de casar com Ruth, e isso culmina com o casamento dos dois. Ou seja, a recompensa de Ruth, de todo aquele esforço de Ruth, culminou novamente para ela e para Noemi, né, o retorno à graça. E não só isso, como também o livro vai indicar que Ruth torna-se-á a avó do rei Davi. Então, é interessante esse desfecho final, porque o que é que nós podemos trazer daí, né? Que muitas vezes a vida vai se tornar amarga para nós, mas como se tornou para Noemi e para Ruth, mas permanecendo fiel à palavra de Deus, né, aos desejos e aos chamados de Deus, enfrentando as dificuldades do dia a dia, esses atos serão recompensados e até muito maiores serão essas recompensas do que se imaginava. Ruth nos ensina que sermos obedientes à palavra de Deus, de sermos, mesmo em dificuldades, resilientes, resistentes, de mantermos a palavra de Deus viva dentro de nós e tornarmos ela prática, né? Tornarmos ela real na nossa vida. Como Ruth assim fez com Noemi, honrando Noemi como sua mãe, não a abandonando, né? Mas permanecendo com ela, mostrando a importância
de cuidar dos mais velhos, de cuidar dos necessitados nossos, dos nossos familiares, de manter firme nossas tradições. Ela coloca isso diante de si e, apesar das dificuldades, isso será recompensado. Será recompensado por Deus. Porque mesmo que não consigamos ver efeitos extraordinários nas nossas vidas, Deus estará presente e irá trabalhar para que possamos também, mais uma vez, termos as recompensas necessárias dos nossos atos, também em vida. Esse livro de Ruth, ele nos ensina essa mensagem, usando-se de um gênero literário diferente, mas que fica fácil de percebermos que devemos ter para com os outros a mesma responsabilidade, mesmo que não sendo necessariamente parentes de sangue, mas que temos para com eles, né? Adquirindo com eles, através, no caso de Ruth, do casamento, um compromisso. Um compromisso de mantermos fiéis à palavra de Deus e de tê-los também como família, mesmo que sejam estrangeiros. O livro de Ruth ele faz essa celebração ao matrimônio, né, ao casamento, a noção de família, que aumenta muito mais, né, que verdadeiramente quando casamos nós aumentamos a nossa família, que devemos ter honra e honrar não só os nossos familiares de sangue, mas os familiares que nós adquirimos também pelos laços do casamento, e honrar pai e mãe, sejam da nossa família de sangue ou não. Respeitar os mais velhos, tratar bem as viúvas, né? E que isso agrada a Deus. Isso é um ensinamento muito importante que o livro de Ruth nos traz. E foi tão importante essa história no mundo do povo, né, judeu, que eles permaneceram contando uma história e colocaram um livro dedicado a uma mulher estrangeira, e que se tornará também peça importante na história da vida deles, porque se tem o rei Davi como o principal rei, né, a ser destacado na vida e na história do povo de Israel, do povo judeu, Ruth é essencial nessa história. Então veja a dimensão importante que esse livro traz numa dimensão social, numa dimensão teológica, numa dimensão de importância de povo de Deus. Então o livro de Ruth com certeza vai ser um livro interessantíssimo para que você possa ler, mas compreendendo bem detalhado a história, né, que existe e a mensagem que está por trás dessa história. O próximo livro é um livro também muito interessante. É uma novela que vai abordar o assunto de também mais uma mulher importante. Veja só como é interessante nesse nosso encontro. Muitas vezes é colocado que a nossa religião é machista ou que muitas vezes não se valoriza as mulheres, não se dá o devido valor às mulheres, mas a Bíblia não mostra isso, né? Perceba que nós temos um livro dedicado a uma mulher chamada Ruth. A outra mulher também será Esther, né? E Esther, a história desse livro também se apresenta como uma novela
E é interessante porque vai se trazer aí uma dimensão, né, de um livro que foi escrito também em hebraico e também tem relatos de livro também escrito em grego. Então, Esther, ele vai ter como história principal num contexto de uma mulher muito bonita e bela chamada Esther, que poderia ser entendida como Esther, a palavra Esther como estrela, né? E essa personagem, ela vive o contexto, ela vive num período, né, do reino persa, do reinado persa. E ela se encontra não na diáspora, né? Diáspora seria essa situação fora de Jerusalém, né? Então, é um livro que vai entrar num contexto, né, que vai ser entendido aí mais ou menos no período do 3º século, 2º século antes de Cristo. E vai mostrar um contexto de como é viver, né, nessa comunidade fora, né, de Jerusalém. Então, o contexto ele é feito nesse sentido, né, de mostrar como, né, os judeus ou a comunidade judaica enfrenta a vida fora de Jerusalém. Obviamente, o livro inicia contando as dificuldades, que é isso, bem como mostra essa parcela, né, difícil entre viver entre os que não são seus, não é? O livro ele chega a um desfecho que é muito interessante porque ele relembra, né, na vida dos judeus a festa do Purim. E Purim ele traz dentro do seu radical, não é, a palavra pur, que significaria mais ou menos algo como sorte, não é? Porque a ideia do livro é transmitir que essa comunidade judaica, né, iria ser condenada, estava condenada à morte, né? Mas através do livro, vamos aprender que, através de uma ação, não é, que Esther realiza, ela consegue salvar o seu povo da condenação. E ao salvar o seu povo, ela traz uma grande sorte para o seu povo, né? Então, essa sorte de salvar, de ter essa salvação, é festejada pelos judeus, exatamente, e a memória desse processo é a festa do Purim, que é comemorada até os dias de hoje. Então, o que nós podemos aprender com esse livro, né? É um bom livro, é uma boa dinâmica. Vocês vão ter uma boa leitura, uma leitura agradável com esse livro. Mas a grande questão que o livro de Esther nos coloca é que uma bela mulher, né, com os seus dotes, mas acima de tudo com a sua inteligência, com a sua capacidade de convencimento, de diálogo, utilizando-se das palavras e argumentações, através do processo de intercessão, né, de pedir, né, pelo seu povo, consegue realizar uma grande façanha. De não só se tornar rainha, né, mas de salvar o seu povo.
Então, o livro de Esther, ele traz um aspecto importante dentro da religião, que é a capacidade de interceder pelos nossos. Esther nos ensina que nessas dificuldades, né, de vida e morte, podemos interceder. E essa intercessão, ela será ouvida. Né? Então, Esther torna-se exemplo disso. Exemplo de uma mulher que intercede pelos seus. Né? De que viver, né, no mundo estrangeiro, viver fora, e lembre-se que a gente vive um pouco disso, não é? Quando nós aprendemos no Pentateuco que nós, na verdade, somos estranhos, somos estrangeiros, então aprendemos com Esther que viver no mundo estrangeiro pode ser difícil, não é? As nossas formas de pensar e de agir podem ser mal compreendidas e muitas vezes podemos até mesmo correr riscos. Mas Esther nos ensina que interceder por nós, né, pelos seus, essa intercessão será ouvida. E com certeza, com a fé que Esther tinha em Deus, será atendida. Esther nos ensina: viver no mundo estrangeiro é difícil. O nosso modo de ser, os nossos hábitos podem ser mal interpretados e podemos sofrer perseguições por conta disso. Mas nós devemos nos manter unidos e interceder uns pelos outros. Deus irá nos ouvir e irá nos atender. Essa é um marco, né, de ensinamento do livro de Esther. E nesse contexto, Esther se torna também um tipo, né? Lembra da ideia de tipo? Ou seja, alguém que vai mostrar algo no Novo Testamento. Esther vai se mostrar para nós como essa intercessora, né? Que vai pedir pelos seus. A exemplo de uma outra mulher também, que nossa igreja carrega muito fortemente, que é Nossa Senhora. Nossa Senhora também será a intercessora nossa. Assim como Esther foi no livro de Esther para o seu povo, no Antigo Testamento, Nossa Senhora também se coloca como a intercessora nossa, aquela que pede pelos seus. E como aprendemos no livro de Esther, também, pela intercessão de Nossa Senhora, nós também seremos salvos. Isso é como compreendemos o livro de Esther, que é uma boa leitura, uma leitura interessante e bem agradável de lermos esse livro. Então falamos de duas mulheres, Ruth e Esther. Existirá também mais dois livros, né, que não vão estar na Bíblia hebraica, porque eles foram escritos unicamente em grego, né, que vão se encontrar unicamente na nossa Bíblia, que é o livro de Tobias e o livro de Judite. E nesse contexto vão ser mais duas histórias interessantes. O livro de Judite também é uma história interessante de mais uma mulher importante, né? Então, mais uma mulher importante a ser compreendida na Bíblia, que também carrega para si um livro próprio. O contexto desse livro vai se dar exatamente no período de dominação helenística, ou seja, já no período dos gregos, né, da dominação grega. Geralmente em torno de 200 a 150 anos antes de Cristo.
no período, mais ou menos, da mesma história dos Macabeus, que falaremos ao final do nosso encontro. Então, no livro de Judite, que é um livro também interessante, vai ser caracterizado também como uma novela curta, mas que vai trazer um ensinamento importante para um período talvez mais difícil de dominação que o povo enfrentou até o momento. O período dos Macabeus, né, esse período grego, né, foi muito difícil para o povo, né, bíblico. Ele coloca um período em que Alexandre o Grande, né, tinha dominado toda a região. E o período de Alexandre até que estava de boas, né, estava bem. Mas quando Alexandre morre, o seu império é dividido entre os seus capitães. E mais ou menos lá, pelo período dos Macabeus, que é um período mais ou menos onde existe a figura de Antíoco IV, ocorre todo um processo muito forte, né, difícil para a comunidade, né, para o povo judeu. Por todas as questões, não só políticos sociais, né, questão dos impostos, o sofrimento que o povo enfrentava, mas também da relação com o templo, né, a destruição, não a destruição física, mas a deteriorização, as idolatrias, né, toda a difamação que esses imperadores, né, que esses personagens aí promoviam no Templo de Jerusalém em relação aos hábitos, às tradições, né, à lei do povo de Jerusalém. Por isso, depois a gente vai ver a revolta dos Macabeus. Mas é nesse contexto que o livro de Judite é escrito. E nesse processo, essa personagem de Judite se encontra também numa região, né, mais ou menos próximo da cidade samaritana de Betúlia. E nessa região ela se encontra dominada pelo exército de Holofernes. Então Holofernes ele domina a cidade dos judeus e aí eles se encontram numa situação complexa porque eles têm dificuldade para recebimento de alimentos, né? Se encontra sitiada. E surge então Judite, que viúva, mais uma vez, mas também como Esther, muito bonita e muito esperta. E a história de Judite vai se desenrolar e ela vai se mostrar, né, como uma mulher muito corajosa, porque ela vai se colocar como essa mulher salvadora do seu povo, né? Ela mesmo, o livro apontando no seu início todo o terror e a potencialidade, né, de morte que Judite poderia passar, mesmo assim ela vai se utilizar dos seus dotes, dos seus dons e lutar, né, pelo seu povo, conseguindo, né, uma vitória importante e finalizando também com um canto, né? Então, Judite ela se coloca, né, como essa mulher que ora a Deus
pede força a Deus para exatamente conseguir vencer as dificuldades em prol não só de si, né, mas do seu povo, dos seus também. E, nesse caso, Judite se coloca muito próximo, né, de outras mulheres, né, que lutaram pelo seu povo, que caminharam, que tiveram demonstrações de fé. Foram mulheres que nos ensinaram a oração e o louvor. Judite entra dentro desse grupo de mulheres, como Miriam, como Débora, né? Entra nessa dimensão como a Esther, né? E também entra nessas mulheres de coragem, né? A exemplo também até mesmo de Nossa Senhora. Ou seja, a cultura de mulheres destemidas, né? De ontem e de hoje, que se colocam na luta pelas melhores condições dos seus. Judite se mostra essa mulher que ora, que tem fé, mas que também enfrenta as dificuldades. O livro de Judite nos coloca nessa dimensão, né? Que devemos aprender com Judite a orar, a louvar, mas acima de tudo ter fé e enfrentar as dificuldades com fé que Deus irá realizar. Então, com Judite, nesse momento, nós aprendemos a importância das mulheres, né? Que as mulheres nos ensinam muitas coisas. E como mulher, você também deve assumir essa tradição bíblica, né? De ser uma mulher que zela pela palavra de Deus, que honra os seus familiares, que luta a vida e enfrenta as dificuldades da vida, que faz isso pelos seus, intercede a Deus pelos seus, mantém uma vida de oração e que também nos ensina a louvar. As mulheres da Bíblia nos ensinam muitas coisas, tanto para nós homens quanto para nós mulheres. Uma forma de viver a vida. E isso no Antigo Testamento nos ensina dessa forma. O Novo Testamento nos ensinará, e teremos exemplo de mais mulheres, mas uma em principal, que é Nossa Senhora, que nos ensinará também como devemos ser nesse novo processo de revelação da plenitude de Deus. E isso deixaremos mais para frente. Mas a importância do feminino, né, das mulheres no Antigo Testamento, nos remetem a essa força, a essa coragem, a essa determinação. A esse senso de família, esse senso de união, mas sempre vinculando a presença de Deus. Sempre se mostrando pessoas de oração, pessoas de liturgia, de adoração e de louvor. Esse é um ensinamento, esses são ensinamentos que devemos ter desses livros e dessas mulheres presentes no Antigo Testamento, né? Depois de aprendermos com essas mulheres, aparece então agora um outro livro interessante, que é o livro de Tobias, né? Tobias, que é filho de Tobit, né? Tobias, ele é um livro interessante também, é uma novela que vai trazer alguns personagens muito interessantes nesse processo todo, né? Ele envolve a presença de um livro, né, de uma história, de um livro que também só se encontra na nossa Bíblia, né? Ele vai ser mais ou menos escrito em grego, mais ou menos uns dois séculos antes de Cristo, exatamente
para uma comunidade que se encontra também na diáspora, ou seja, se encontra fora de Jerusalém, convivendo com um povo de cultura grega, né? Ou seja, vivendo em um mundo estrangeiro também. Então, Tobias, que pode ser compreendido mais ou menos como um livro que nos traz como devemos viver também nesse mundo estrangeiro. A semelhança do livro de Judite, que mostra essa dificuldade de viver no mundo estrangeiro, no mundo diferente, Tobias traz alguns detalhes importantes para nós, né? De como devemos também agir nesse mundo. A ideia do livro perpassa por duas famílias principais, né? A ideia que passa pelo casamento, né, que culminará com o casamento de Tobias e de Sara. Tobias é filho de Tobit e de Ana, e Sara é filha de Raguel e Edna. A ideia principal desse livro, e é um livro interessante que você vai compreender, o principal é manter a fidelidade a Deus e aos costumes, né, e à tradição e à liturgia, independente de onde estivermos, né? Então, mantermos a nossa fé, independente de onde estivermos, né? E nesse contexto, né, Tobias mostra o quanto isso é importante e nos ensina a mantermos a nossa vida dessa forma. E Tobias se apresenta como esse detalhe de Tobias, a palavra Tobias, de Deus é bom, né? Então, lembrar sempre que o livro de Tobias mostra exatamente como Deus é bom e como é bom viver uma vida com Deus, né? Ele pode ser dividido em 3 partes, o livro de Tobias, mais ou menos, né? Vai ter uma primeira cena, né, que vai ser a dinâmica, né, entre Tobit e Sara. Tobit, que era rico e acaba ele sendo também. É um livro interessante porque a narração do livro é em primeira pessoa, né, e temos Tobit, que é o pai de Tobias, como o narrador da história. Tobit, ele vê a importância de pagar as suas dívidas, né? Ele que é um homem temente a Deus, ele que se mostra sempre a necessidade de obedecer, né, à vontade de Deus, se mostra como um homem e destaca nessa primeira parte, né, a importância de seguir um caminho reto, né, seguir o caminho da verdade, de dar esmolas, né, de ter um olhar diferenciado para o que sofre, né, para o necessitado. Tobit nos ensina a necessidade de pagarmos o dízimo, né? Então, ele nos ensina esse processo, né? Ele também mostra a necessidade de fazermos um casamento, né? Da necessidade de termos um casamento adequado. Tobit também se mostra como uma pessoa importante, né? De como devemos tratar os nossos entes falecidos, né? De como devemos ter essa dimensão, né? E neste caso a gente também aprende, né, a necessidade de termos uma vida correta, né, adequada. Tobit, Ana e Tobias
eles se apresentam para nós no livro como a família ideal. O filho que honra o pai e a mãe, uma mãe que intercede, que ora, que cuida dos seus, Tobit, um pai que cumpre com os seus deveres da casa, que é zeloso, que é caridoso, que tem compromisso, não é, no dízimo, que é uma família que se preocupa, não é, e aprendemos isso no livro de Tobias, não é, como tratar os nossos falecidos. Então, ela se apresenta como uma família ideal. Né? A segunda cena vai mostrar a viagem, né, de Tobias para exatamente cumprir os desejos do seu pai. E aí vai entrar uma personagem importante, que é o anjo Rafael, né, que ajudará Tobias nessa caminhada, nessa viagem, né, e até culminar com o casamento com Sara. Dado essa honra, essa fidelidade, né, e nesse caso, nesses livros, né, que a gente comentou até aqui, percebam que nos livros passados de Ruth, de Judite, de Esther, não temos nenhum fenômeno super extraordinário, né? Deus age através das ações das mulheres, ou seja, as mulheres em oração, as mulheres que trazem dentro de si essa força, essa determinação, é o meio por onde Deus vai agir. Então, Deus age na ação da própria vida dessas mulheres, né, concedendo uma graça. No caso de Tobias, há uma intervenção divina, né, através do anjo Rafael. Mas mesmo assim, o livro mostra a importância de ter, né, uma vida e de ser uma vida voltada para a obediência a Ele. Então, mas há um destaque especial para essa intervenção no personagem da pessoa do anjo Rafael. Né? Rafael, que é Deus cura, e é importante porque mostrará, né, que pela ação do anjo, Deus irá curar Tobit de uma doença bem grave, né? Que aí vocês podem dar uma olhada no livro com mais calma para saber que doença era essa. E culmina, né, após de tudo ser bem feito e Tobias ser, na verdade, recompensado por essa vida, né, mantida, mesmo as dificuldades de viver numa diáspora, né, fora também, de manter uma vida conectada com a religião, né, conectada com a vontade de Deus. E culmina, então, mais uma vez, com um processo de louvor, né, de oração de Tobit e de agradecimento às graças que tivemos aí a revelação. Né? Então, o livro de Tobias, ele vai nos ensinar, né, muitas coisas, mas o livro de Tobias nos ensina a sermos uma família adequada. Né? Não só individualmente, cada um, mas conjunto. Como ser um pai, né? Como ser uma mãe, como ser um filho e uma filha que é bem vista aos olhos de Deus. O livro de Tobias nos ensina também a termos respeito pelos mortos, a valorizarmos a união matrimonial, a nos preocuparmos, né, com o outro. Então, as esmolas são muito importantes. A também sabermos que devemos devolver o que Deus nos dá. Sabermos também tirar um pouco disso e devolvermos a Deus através do dízimo. Então, e também aprendermos, no final, a agradecermos a Deus por tudo. Né? Pela nossa vida, pela nossa existência, pela nossa família e por tudo aquilo que Ele nos dá de bom. Então, o livro de
Tobias é um livro muito interessante de entendermos esses aspectos. E como pai, que sou, né, junto com minha esposa, aprendo com o livro de Tobias que nós, pais, somos os primeiros catequistas dos nossos filhos. Tobias é reflexo da catequese, né, de Tobit e Diana. Nós, pais, que ensinamos, somos os primeiros a ensinar os nossos filhos a ter uma fé adequada, a ter uma prática com Deus adequada. E isso o livro de Tobias nos ensina. E nos ensina também que se hoje estamos aqui, é porque nossos pais também foram os nossos primeiros catequistas. Aqueles que nos ensinaram e nos transmitiram a fé que professamos. E Tobias, por fim, nos ensina a importância de uma família voltada para Deus. A importância de sermos um pai, uma mãe e filhos que comungam todos de uma fé voltada para a caridade, para a esperança. Respeitando o dízimo, respeitando a esmola, respeitando o casamento, respeitando os nossos falecidos. Tobias é um livro muito bom para compreendermos um pouco como vivemos melhor a nossa fé. E nesse espírito, ele é um livro que só vai se ter na nossa Bíblia católica. Infelizmente, por questões outras que nós já aprendemos desde o nosso primeiro encontro, vai entender por que ele não se encontra na Bíblia dos protestantes, o que é uma bobagem, mas enfim. Como também não se encontra, né, os livros de Macabeus. Então, Macabeus são 2 livros, primeiro e segundo Macabeus. Eles não vão constar, né, na Bíblia hebraica. Nesse contexto, os livros que não constam são classificados como deuterocanônicos, ou que são escritos em língua não hebraica, não hebraica, mas que consta nas nossas Bíblias católicas, né? Os livros de Macabeus, eles têm alguns personagens importantes, né? Que é exatamente tendo como principal personagem Judas Macabeus, né? A palavra Macabeus parece-me que ela deriva do Macabá em hebraico, que significaria martelo. Então, isso pode ser relacionado a essa importância que os Macabeus, os livros dos Macabeus trazem, da necessidade de restauração histórica, né, da religião, né, que estava sendo profanada pelos dominadores gregos da época. O livro de Macabeus ele pode ser entendido de início, né, como na primeira parte, né, como a ação, né, assim a gente vai ver a primeira parte do primeiro Macabeus, a dominação, né, e a situação de dominação por qual passam os judeus nesse período helenístico, vamos dizer assim. A segunda parte vai mostrar a luta, né, de Judas Macabeu para libertar o seu pai Matatias. A terceira parte vai incluir Jonatas, que vai substituir Judas na direção, né, do povo,
E a última parte é a parte em que Simão, que também é irmão, assume a direção e a luta, né, da conquista da libertação do povo judeu. Então, a ideia desse livro é um livro menos novelesco nesse contexto, então ele procura retratar quase como uma ideia historiográfica mesmo, de quase como um documentário, os feitos, né, que foram realizados nesse período, né, nesse momento histórico que aconteceu, né. Então, a ideia desse livro passa por uma presença real de que, muitas vezes, para manter a nossa fé, para mantermos a nossa religião, em determinados momentos devemos verdadeiramente lutar contra o sistema, né? Contra os nossos agressores. E uma luta, não necessariamente que seja uma luta física, mas uma luta real, uma luta usando a realidade do dia a dia, né? É tanto que as vitórias podem ser conseguidas, mas diferente do contexto de Juízes ou de Josué, perceba que não tem grandes fenômenos relatados de aspectos sobrenaturais, né? As vitórias são conquistadas pelas ações reais nossas, no dia a dia, né, do povo e dos macabeus. Isso combina, né, isso traz uma certa similaridade com os livros das mulheres, né? Nós vamos ter Ruth, Judite, Esté conseguindo os seus êxitos, conseguindo a sua graça através das suas ações reais, na luta, né, real, na mudança real, em atitudes de vida. Assim também como Macabeus. As vitórias surgem pelas ações e pelas convicções e mudanças na vida real. Então, muitas vezes, as intervenções divinas, elas não vão ser vistas tão fortemente de forma sobrenatural, mas elas irão acontecer através das atitudes de mudanças que temos no nosso dia a dia, guiados pela nossa fé. Esses livros históricos nos mostram isso, a necessidade de mantermos a nossa fé e, através de nossa fé, promovermos mudanças reais nas nossas vidas. E Deus agindo através dessas nossas atitudes, dessas nossas ações. Macabeus, o segundo Macabeus, já coloca uma temática mais interessante, que é exatamente a necessidade da resistência religiosa também. E nesse livro de Macabeus há um ensinamento importante de destaque, que é sobre a ressurreição dos mortos, não é? A necessidade de termos os nossos mártires, não é? E também de fazermos de oração pelos nossos mortos. Então, para finalizar, segundo Macabeus nos ensina o exemplo dos mártires da fé, que isso a nossa igreja preconiza até os dias de hoje. A fé nesse conceito da imortalidade, a vida, ela é um momento, né? A morte não é a oposição da vida, porque a vida é eterna. E a fé na ressurreição. Macabeus nos ensina isso, de que devemos, né, permanecer nessa fé. Que
mais à frente, a nossa igreja chamará de a fé na comunhão dos santos. A fé na ressurreição da carne, na comunhão dos santos. Ou seja, devemos aprender com os livros de Tobias e Macabeus a como tratar dos nossos entes falecidos, continuar no processo na crença da ressurreição de todos nós, né? E de que a vida continuará. Apesar de todas as dificuldades que vamos enfrentar aqui, das mais diversas, Macabeus nos ensina que devemos e podemos crer na ressurreição da carne, a ressurreição de todos nós, na ressurreição dos justos, na ressurreição dos santos. E também podemos crer numa vida eterna. Essa é a mensagem de Macabeus para todos nós. E assim, vamos concluindo o nosso encontro. Muitos livros, muitos assuntos, muitas histórias, mas todas vão trazer uma mensagem importante para nós. Todos esses livros trarão para vocês, e é um bom exercício, de lermos ele e até mesmo de ensinarmos para as nossas crianças. Como novelas, eles trazem um começo, meio e fim muito interessante, muito divertido de ler também, com um espírito de esperança, com um espírito jovial. Vale a pena ler esses livros também. E finalizando esse momento, gostaríamos de que, a exemplo de tantas mulheres que vimos nesses livros, que estudamos hoje, Nossa Senhora, que é o nosso maior exemplo de mulher, mas acima de tudo, de como devemos verdadeiramente sermos cristãos. Que ela continue intercedendo por nós, seus filhos, para que consigamos um dia alcançar a graça eterna. Por isso, vamos rezar a oração para ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, série da sabedoria, rogai por nós. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,